Sobre economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que o projeto que aumenta a isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganhem até R$5.000 seja uma proposta populista. Quem chega agora com detalhes sobre isso e o que mais disse o ministro sobre o tema é a Danúbia Braga, chegando no 3 em 1 desta tarde. O que mais falou o ministro, Danúbia? Boa tarde, bem-vinda. Kobayashi, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com o ministro, então, essa proposta ela é equilibrada e também não vai trazer nenhum dano às contas públicas, uma vez em que prevê maior tributação a quem tem uma renda anual acima de R$1 milhão. O ministro também disse que os brasileiros, então, mais ricos vão custear o aumento do benefício aos trabalhadores com carteira assinada até R$5.000. Além disso, ele disse que quem ganha de 5 até R$7.000 vão pagar menos impostos dessas pessoas. E também prevê que 15 milhões de brasileiros fiquem isentos do imposto de renda ou paguem menos. Na visão, então, de Haddad, ele disse que o Brasil precisa melhorar a sua distribuição de renda para se tornar compatível com a importância do cenário internacional em relação ao nosso país. Essas falas, então, de Haddad foram durante um evento que ele participou com o presidente Lula, hoje pela manhã em Minas Gerais, em Montes Claros. Ele também pediu a atenção de todos em relação aos votos dos senadores ou dos deputados na votação do imposto de renda. Volto com você, Kobayashi. Muito obrigado, viu, Danúbia, pelas informações do que disse o ministro da Fazenda sobre este projeto. Aposta do governo para melhorar a popularidade, mas segundo o ministro, o Piperno, não é um projeto populista. Veja, a avaliação do ministro sobre ser ou não um projeto populista é o menos importante. A oposição vai achar que sim, o governo vai achar que não. O governo vai argumentar que era um projeto de campanha e a oposição vai dizer que, bom, mas não tem dinheiro para isso. Então, eis o impasse em relação a essas avaliações. Agora, o que o ministro tem de fato que fazer, primeiro, é se empenhar pela aprovação. Acho que o governo tem que se mobilizar pela aprovação desse projeto, que, aliás, nada mais é, traduzindo aí para português muito claro e real, do que a atualização da tabela do imposto de renda que ficou congelada em um tempão. Mas, enfim, o governo tem que se mobilizar para isso e eu acho que o governo tem que explicar melhor algumas coisas. Por exemplo, o governo, o mecanismo do PERSE, as isenções do PERSE já bateram no limite, né? Aquele limite que foi acordado com o Congresso ano passado, ou seja, dos 15 bilhões de reais. Então, a partir de agora, essa isenção acaba. Segunda coisa, no caso da desoneração dos 17 setores, enfim, também de municípios, outra coisa que não se fala mais agora, essa desoneração, ela vai ficando cada vez menor, também de acordo com o que foi acertado lá atrás. É óbvio que isso também vai abrir algum espaço fiscal. Então, quando o governo tem esse discurso de que vamos taxar quem está lá em cima porque aí compensa a isenção para quem está embaixo, é óbvio que essa taxação aos 140 mil contribuintes mais ricos, ela não vai ser suficiente para cobrir tudo, porém, com a questão do PERSE e da desoneração, aí sim se abre mais espaço fiscal. E a outra questão aí é a tal da responsabilidade fiscal, o meu querido Segré, porque o ministro disse que não é populista, assim como disse que isso não vai comprometer as contas públicas. Qual responsabilidade fiscal? Eu não entendi qual seria essa responsabilidade fiscal, somente se for irresponsabilidade fiscal. E eu lembro, vou tomar a corda que o Piperno deixou. Exoneração dos 17 setores mais os municípios de menos de 156 mil habitantes. Foi declarado inconstitucional de maneira monocrática pelo ministro Cristiano Zanin na época, só a partir do ano que vem. Ou seja, é uma constitucionalidade com prazo a ser determinado. E qual foi o motivo dessa inconstitucionalidade? Não ter a contrapartida da arrecadação. Ou seja, como tinha um benefício que conspirava contra uma arrecadação, precisava ter uma contrapartida arrecadatória que cobrisse essa falta de arrecadação. Perfeito. E agora? Se vai ter uma exoneração, uma diminuição sobre a base de cálculo para o imposto de renda, é uma renúncia fiscal.
Cadê a contrapartida? Aí vem, não, a contrapartida vai ser taxar aqueles que ganham mais, que já estão pagando, segundo a lei, para as empresas e pessoas jurídicas, e não as físicas. Distribuição de dividendos desde 1996 não é legal. Então aí vem, é populista? Lógico que é populista. Um dos conceitos principais do socialismo é tirar de quem tem para dar para quem não tem. É a base do socialismo. Por que não é feito de outra forma? Quer dizer, vamos isentar as pessoas que ganham pouco? E eu estou de acordo com isso, desde que isso seja diminuindo o gasto do governo. E depois, se quiser, em outra frente, você pode alterar a lei, modificando esse pagamento para quem hoje não está tributando, porque tributa a pessoa jurídica. Está mais uma narrativa de que, tá vendo, ganha muito, não paga nada, porque isso sonega. Foi o presidente que falou. Alguns sonega. Vamos falar exatamente como. Alguns sonega. Não, é lei. A lei determina que quem paga é a pessoa jurídica, não a pessoa física. Tá bom, então muda isso, tira a tributação do consumo e agrega a tributação na renda. E eu estou de acordo também, sem problema nenhum. Mas quando você coloca dentro dessa visão, eu vou perdoar aquele que ganha menos de pagar imposto de renda, porque vou tributar aquele que ganha mais, é populismo, não somente populismo, é populismo barato. Olha só, agora são 17 horas e 22 minutos, rápido intervalo para você que está na rádio, rapidinho a gente já volta. Por aqui, Gani, quero te ouvir sobre isso mesmo que fala o Segré, porque não é só ir lá e isentar. Isso é renúncia, né, de arrecadação, tem que ter também de onde vai compensar. Isso também tem sido discutido. Você, sendo a pessoa que decide de onde compensa, qual seria a solução, ô Alan Gani? Bom, corte de gastos permanentes. Eu concordo absolutamente com o que o Segré trouxe. Agora, você sendo a pessoa que avalia as medidas do governo, de onde você acha que será a compensação? Será tributando mais, né? Como eles sempre fazem, ou seja, medidas arrecadatórias. E aí que está o problema. Por que é populismo? Populismo, você concede um benefício de curto prazo para a população, ilusório. A população fica feliz num primeiro momento, mas você não traz sustentabilidade das contas públicas, você não traz sustentabilidade do crescimento e você gera prejuízos a médio e longo prazo. E por que eu digo isso? Porque eu não consigo garantir que eu vou fechar as contas, que essa perda de arrecadação aqui ela vai ser compensada por mais tributação lá em cima. Se eu conseguir, tá tudo certo. Agora, se eu não conseguir, o que acontece? Acontece que vai aumentar a taxa de juros, porque aumenta o risco fiscal, porque o Estado se endivida mais, e mais do que isso, com a isenção, numa economia aquecida, eu estou dando mais anabolizante para o crescimento da demanda acima do que o país consegue absorver, que o país consegue produzir. E aí, Koba, vem inflação. E inflação é o imposto mais perverso que tem, o imposto inflacionário. Aí a população vai estar isenta do imposto de renda, mas vai estar pagando via inflação. Por isso que é populista, porque dá aquela ilusão de curto prazo. Uma maquiagem? Mas como se fosse uma maquiagem. Mas os benefícios a médio e longo prazo não são sustentáveis. Ô Zé, eu já te ouço, mas por aqui o Fábio Piperno eu acho que quer falar, porque ele estava se manifestando ali na cadeira. Você discorda, Piperno? O impacto seria de aproximadamente 27 bilhões, segundo dados do Ministério da Fazenda. Isso, 27 bilhões. Existe um número, né? Muito bem. Quanto custa para o país o PERSE? O PERSE custa, só agora, né, do acordo para cá, 15 bilhões de reais. Mas ele vai cortar o PERSE? Não, acaba. O PERSE se extingue quando bate no teto de 15. Foi um acordo fechado. Quanto custa a isenção dos 17 setores? Também é mais uma bolada. Só aí nós já temos uma grande parcela. Mais a tributação adicional para os 140 mil contribuintes, né? Mais abastados, eu diria que está, no mínimo, muito próximo de compensar isso. Sem contar que essas pessoas, com isenção de imposto de renda, elas melhoram a atividade econômica e, na outra ponta, a arrecadação de imposto de inflação. O problema é que você está com a capacidade produtiva do país no limite. Você não tem mais ociosidade. Então, como é que... É isso que o Segré falou. Você vai gerar inflação. Ela está crescendo. Não está não, Piperno. Os relatórios do Banco Central falam aí hiato positivo, ou seja, não tem mais ociosidade. Tanto é que está gerando inflação.
Fecha essa aí, Zé Maria Trindade, sobre o ambiente, porque diferentemente da PEC da segurança que chega com o preconceito, como a gente estava falando agora há pouco, esse aí é um projeto que as pessoas querem, né? Quem não quer deixar de pagar imposto? Então fica difícil, mesmo para os opositores, irem contra o projeto de isenção. Você acha que é um projeto que tem mais facilidade de andar, Zé Maria Trindade? Pois é, olha, antigamente a gente era mais claro, chamava isso de vira-casaca, né? Agora é reposicionamento político. Inventaram um nome bonitinho, né? Reposicionamento político para dizer, olha, eu defendi isso até agora e vou mudar daqui para frente. É o caso da segurança pública, onde o próprio presidente Lula mudou o discurso, dizendo que o lugar de bandido não é nas ruas, ou seja, na cadeia, né? Deixa implícito, e que aqui não pode se transformar numa república de ladrões de celular, ou seja, e na segurança esse reposicionamento. Nessa área aí, eu tenho que admitir que é uma defesa antiga do PT. O PT oposição, o PT longe do governo, sempre defendeu essa história de uma tabela de contribuição do imposto de renda pessoa física de forma diferenciada, né? Aumentando aí esse valor da isenção e cobrando o que eles chamam de superalíquota. Pensaram em alíquota de 45% antes. Eu imagino, uma alíquota de 45% não é um imposto. Isso aí é um confisco de metade do salário de alguém. Ah, mas é só salários acima de 50 mil, 100 mil, são poucos, sei lá. Quem atingir isso aí é um desequilíbrio. 45% de imposto de renda num salário, né, que eu não gosto que fala imposto de renda, tem esse nome, mas é imposto de salário. As consequências disso são muito fortes. Veja bem, a gente vem aqui falando mal das emendas parlamentares. Isso aí vai representar metade do que gastam os deputados nas emendas parlamentares, 25 bilhões de reais. Isso não é pouco. Isso porque esse imposto aí de renda, ou imposto de salários, a base é que paga muito. Eu sempre soube disso, vi explanações de ministros anteriores e secretários que me mostraram ali, já lá no Everardo Maciel, no PSDB, ele mostrando, olha, aqui como é que é a pirâmide, quer dizer, esses salários mais baixos têm um grosso da arrecadação. É injustiça fiscal? É. Eu acho que é, sim, injustiça fiscal. Mas é um momento que se tem que pensar no todo, tem que se pensar no país e no equilíbrio das contas públicas. O Estado está pesadão demais para fazer esses descontos. Portanto, é politiqueiro, sim, e é uma medida para tentar recuperar a popularidade. Quer regularizar e melhorar a popularidade? Faça um governo economicamente controlado.